Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez o mestre Gualberto se dispôs a estar conosco aqui no canal, fazendo esse bate-papo, essa entrevista e trazendo o mestre Gualberto trazendo a nós uma vivência do que é esse estado natural, esse estado de iluminação espiritual, esse estado onde não existe mais um eu, né, uma identificação com o eu presente. Mestre, gratidão aí pela graça de sua presença conosco aqui mais uma vez. Mestre, eu quero ler um trechinho hoje do livro do Joel chamado O Eu Místico. Nesse trecho, o Joel fala o seguinte: enquanto estamos no caminho espiritual, a maior bênção que podemos receber será não aceitar nada cegamente, não agir com fé cega, mas continuarmos a questionar. Questionar é algo bem interessante que o Joel coloca. De verdade, Gilson, nós precisamos realmente questionar. Então, a dúvida, ela tem um lugar muito interessante dentro desse trabalho. Até mesmo o ceticismo, desde que nós compreendamos até onde nós devemos ser céticos. A dúvida, ela tem um certo limite. O ceticismo também. No entanto, o questionamento, ele é, na verdade, o revelador. É o questionamento que nos coloca na compreensão da realidade. Agora, se nós estamos seguindo de uma forma cega, sem duvidar, sem questionar, sem um certo grau de ceticismo, sem uma investigação, nós ficamos perdidos no mundo das crenças. É isso que ocorre com a maioria das pessoas. Elas continuam afirmando coisas que elas acreditam, mas que nunca, na verdade, compreenderam diretamente. Você sabe, Gilson, a crença é uma coisa intelectual. E se tem algo que o ego aprecia muito, é a segurança que as crenças fornecem. Então, em geral, nós temos muitas crenças, sobretudo nesse mundo religioso, que são crenças através das quais nós ficamos ali guardados, protegidos, escondidos de nós mesmos. Então, nós nunca olhamos para a verdade sobre aquilo que se apresenta aqui, nessa assim chamada minha vida, porque vivo resguardado ou escudado por crenças. Atrás de uma muralha de crenças, nós ficamos ali como que protegidos, o que é completamente falso, porque não há verdade nessa proteção. Proteção de quem? Do eu, do ego. Certeza de quem? Do eu, do ego. E é isso que a crença confere. Nós precisamos descobrir, Gilson, a verdade divina. E isso definitivamente não é uma crença. Não é doutrinas, conhecimentos espirituais, não é ensinamentos. Não é disso, na verdade, que nós precisamos. Nós precisamos de uma vivência direta da verdade sobre quem nós somos. E isso requer uma investigação sobre nós mesmos, e não o simples acolhimento ou o acatar de crenças que se tornam refúgios para o nosso próprio ego. Muralhas, como eu acabei de colocar, atrás das quais o nosso eu, o nosso ego se esconde, chamando isso de fé. A verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, não está nas crenças. Na realidade, nós temos que nos despir de todas as crenças, de todas as palavras, de todos os conhecimentos, de todas as experiências, sejam essas experiências do próprio eu, do nosso ego, ou as experiências dos outros. Nós temos que descobrir por nós mesmos o que é nossa vivência com essa realidade. Então, citar Cristo, repetir Buda, ou tirar conclusões sobre o que A, B ou C disse sobre essa verdade
essa sim verdade que eles descobriram, isso não nos interessa, porque isso se torna para nós uma nova crença. Nós precisamos descobrir por nós mesmos qual é a verdade sobre quem somos. É por isso, Gilson, que nossa ênfase aqui está em estudarmos a nós mesmos, em compreendermos a verdade sobre quem nós somos, porque isso revela algo fora das crenças, fora desse conjunto de palavras, ideias, conceitos espirituais, ensinamentos espirituais, para uma ciência direta da verdade. Então, esse é o ponto. Precisamos constatar por nós mesmos a realidade divina, a realidade de Deus. E, para isso, precisamos da autoinquirição, da autoinvestigação, da autoobservação. Precisamos descobrir a verdade, olhando para nós mesmos, como nós funcionamos, estudando a verdade sobre esse movimento do eu em nós. Podemos realmente realizar a verdade daquilo que é Deus, mas fora da ideia ou da crença daquilo que é Deus. É isso. Ô, mestre, nesse ponto, eu me lembro que foi bem marcante, porque o mestre traz exatamente a completa liberdade de qualquer coisa externa, inclusive livros sagrados, qualquer estudo externo é descartado, né, mestre? Como tu bem falou, a única coisa que interessa é essa auto-investigação. Então, não existe dependência alguma de algo externo, e sim questionar, investigar e verificar quem é esse que precisa, que não precisa. Ô Gilson, isso por quê? E por que isso? Porque a verdade, ela está presente. E ela está fora do intelecto, ela está fora do conhecimento, ela está fora dos livros. É a realidade do seu ser. Isso é constatado agora, aqui, naquilo que é você, em seu ser. Então, se temos algo para estudar, somos nós mesmos. Se temos algum livro para ler, é esse livro, que é esse eu, que é a história da consciência humana. Na inveja, no medo, no ciúme, na ambição, em toda forma de violência, em toda forma de sofrimento. Estudar a nós mesmos é irmos além dessa limitação do eu, do ego. Então nós temos que abrir, sim, esse livro e ver o que anda se passando aqui. Isso é a verdade do autoconhecimento. Isso é uma aproximação de uma revelação da verdade do seu ser, quando esse sentido do ego, do eu, é descartado. Por isso é que nós dispensamos isso tudo, não precisamos disso. Todo esse conhecimento emprestado, toda essa experiência do outro, isso não lhe interessa. O que lhe interessa é a visão daquilo que é você aqui e agora. Ficar repetindo o que Buda disse, o que Jesus disse, ou um outro disse, os livros já fazem isso. O que importa é você realizar isso, tomar ciência da verdade do seu ser e falar a partir desse lugar, desta ciência, desta verdade, aqui e agora. De outra forma, ficamos apenas no campo das ideias, das crenças, da intelectualidade. Isso é só mais condicionamento para esse ego, é mais formação para esse eu ilusório. Não, mestre, é bem isso. E dentro dessa intelectualização, o ego vai se tornando mais lustroso quando está num caminho espiritual, mais brilhante, né, com mais dons. Mas na realidade é sempre aquele mesmo eu presente, ou com uma roupagem ou com outra. E aí o mestre nos empurra exatamente para olhar para tudo isso, né? Quem é esse? É uma liberdade completa a tudo que é externo e é exatamente esse questionar tudo que eu acredito, questionar tudo que eu acho que eu sei ou que eu não sei. Então, é uma benção. Mestre, eu tenho uma pergunta aqui da Marise Vieira de Almeida. Ela pergunta o seguinte: consigo compreender o que você fala, Gualberto. Porém, qual seria objetivamente o resultado dessa prática? Isso nos leva mais rapidamente à realização ou cura? Não há nenhuma prática
que pode lhe conduzir ou levar você àquilo que você agora aqui já é. Então não se trata de uma prática, de uma técnica ou de um sistema. Essas falas nossas, elas não estão apontando para uma prática, para uma técnica ou para um sistema, mas para uma investigação desse movimento que já está aqui nesse instante, se mostrando. Isso se mostra como sendo real. Esse movimento do eu, do ego, dessa ilusória identidade, se mostra como sendo real. A ciência desta observação, a investigação, esse olhar para esse movimento, irá lhe mostrar que isso está assentado nesse princípio de dualidade, de ego-identidade. A constatação disso não é um resultado, é uma ciência simples e natural de que aquilo que é falso, por ser visto como falso, naturalmente já é descartado. Então, essa procura, Gilson, por um resultado ou por um objetivo, e aqui na pergunta também é colocado, isso nos leva rapidamente à realização ou cura. Essa noção de rápido ou lento é uma noção de tempo. Nós precisamos ter paciência para olharmos para esse movimento que aqui está. É um movimento que está há milênios na humanidade e há alguns decênios se repetindo agora aqui em nós. Então, essa ego-identidade, esse sentido de um eu, precisa ser pacientemente constatado. Por que a pressa? Quem teria essa pressa de realização ou de cura? Não seria o próprio eu? A ciência da verdade, ela em si já é o seu próprio resultado. Então não se trata de alcançar, de conseguir, de conquistar, muito menos de uma forma rápida. Aqui não se trata de demorado ou rápido. Não se trata de obter um resultado ou não obter um resultado. Aqui se trata de tomar ciência da realidade, que já está agora aqui, só que encoberta por uma ilusão, por um véu. O descarte desse véu requer paciência, requer investigação, requer autoobservação, requer a real verdade da meditação. Por isso eu tenho chamado de real meditação, porque é a meditação correta, aquela que nasce do autoconhecimento, da observação desse movimento, que é o movimento do eu. A constatação, quero repetir isso, a constatação do que está aqui nesse instante, se mostrando aparentemente como real, quando é visto, se constata que não é. E isso conclui tudo. Isso é o fim dessa ilusão. Assim, a ciência da ilusão é o fim dela. A ciência daquilo que é falso já é a verdade. Então, esse é o trabalho. Aqui, Gilson, o propósito é nos colocarmos dentro dessa condição de um trabalho. Nada de se ocupar psicologicamente com esse desejo de resultado, porque isso ainda é uma projeção dentro da ilusão de um eu para ganhar, para conquistar, para realizar alguma coisa. Realizar quando? No futuro. Não precisamos do futuro. Não há nenhum futuro. É agora aqui. Todo o trabalho consiste agora, aqui, nesse momento. O mestre, como é muito forte dentro dessa falsa ideia de ser alguém, o tempo. E o tempo ele está sempre se projetando, né? No futuro, no vir a ser, e dentro dessa caminhada espiritual, né? Atingir
a iluminação espiritual, ou realizar em algum momento no futuro, realizar Deus. E a pegadinha e a safadeza do ego é muito sutil, porque ele se mantém vivo, né, mestre, nisso. E se não tem, daí eu falo por mim, se não tem um mestre para botar assim, opa, olha, olha, acaba o ego se mantém nisso vidas, né? Se mantém isso anos e decênios nessa busca. Eu até compreendo, Gilson, que nós temos aqui uma dificuldade. É a dificuldade da própria linguagem. A nossa linguagem está dentro desse princípio de dualidade. Então, aqui nós temos que usar a fala, e a fala é dualista. Então, quando falamos de realização, a ideia é no tempo. Só que aqui, essa realização é algo fora do tempo. Então, temos que fazer uso da linguagem para falar de realização, mas não podemos colocar o tempo como um fator para essa realização. Há toda uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo, para que esta realidade, desta verdade, que é essa real consciência, assuma esse corpo-mente. Aqui, o tempo cronológico tem lugar, mas internamente nenhum trabalho se faz necessário no tempo. Nenhum trabalho se faz necessário no tempo. Internamente, o trabalho é agora. E isso é exatamente o fim da necessidade do tempo. É um olhar direto para aquilo que aqui está, nesse instante. Nós não deixamos para amanhã o fim da inveja, do ciúme, do medo, da ambição, do egoísmo, da ilusão do senso de separação. Nós não deixamos para amanhã. Se nós pudéssemos deixar isso para amanhã, e se de verdade isso pudesse se realizar, só que não. É exatamente esse amanhã que está dando continuidade a todos esses quadros dentro desse princípio egocêntrico. É exatamente a ilusão de um eu se perpetuando no tempo que está dando continuidade a tudo isso. A inveja, ao medo, ao ciúme. Uma vez que você consiga ver a realidade daquilo que esse eu representa agora aqui, dessa ilusão que é esse sentido de separação presente agora aqui. Uma vez que você tome ciência disso, isso termina agora. Então, internamente, nenhum trabalho no tempo se faz necessário. Eu sei que soa muito paradoxal isso, mas quando você começa a trabalhar isso em si mesmo, começa a perceber que o tempo é irrelevante. Então, não se trata de uma conquista, de uma realização no tempo, mas de uma constatação agora aqui, disso, dessa realidade. O mestre, fica até engraçado quanto o passado é apenas uma memória e quanto o amanhã é apenas uma projeção. Então esse é o ver o pensamento e ver a alusão agora, e agora, e agora, e agora, a cada momento, porque é rápido como existe esse vício aqui ainda em ser alguém, é rápido de entrar, né, no fluxo de pensamento, se identificar com ele como fazedor, como experimentador. Por isso que o mestre tanto fala, o trabalho é sempre agora. E é interessante como vai perdendo, mestre, eu falo por mim, né, vai perdendo esse senso de vir a ser, né, esse objetivo, a vida vai ficando sem um objetivo. A vida é aqui, o objetivo é estar consciente aqui, agora, nesse instante. O objetivo é meditar não em determinado momento X ou Y, mas estar nesse estado de meditação real, agora e agora e agora. Ô Gilson, a meditação é a ausência do meditador. E o meditador é aquele que aparece no tempo. Você precisa de tempo para meditar, mas você é o meditador. Então você vai meditar 15 minutos, vai meditar meia hora, você vai meditar 1 hora. Mas você está presente, sendo meditador. É isso que as pessoas têm chamado aí fora de meditação. É aquilo que você faz. A meditação real é a ausência do meditador. E nesta ausência do meditador não há tempo. Isso é real meditação. Então, o contato com esse instante, nesse descarte desse movimento de pensamento, que é exatamente o movimento do eu no tempo,
passado, presente, futuro, o descarte disso é o descarte do tempo psicológico. É o descarte exatamente do meditador. Isso é meditação. Então, nós precisamos descobrir a beleza da meditação e não ser o meditador. A beleza da meditação é descobrir a ilusão daquele que medita ou daquele que faz qualquer coisa. E ele só pode estar fazendo alguma coisa no tempo que ele mesmo está idealizando, que é o tempo do próprio pensador, do próprio pensamento, do próprio eu. A meditação é agora, ou não é. Vou meditar. Quem vai meditar? Quem está na meditação? Se tem alguém na meditação, essa meditação é a meditação do eu. A real meditação é o fim do meditador. É a constatação de que a realidade está presente quando o eu não está. Quando esse movimento, que é o movimento egóico, que ele é constituído só de memória, passado, que se projeta agora, aqui no presente, para o futuro, não está. Então, a arte da meditação consiste em ser. Não é ser alguém. Não é vir a ser alguém. Não é deixar de ser alguém. É ser. E isso está fora do tempo. Deus é essa realidade, que é você em seu ser fora do tempo. Ô, mestre, nós temos outra pergunta aqui da Maria Cristina. Buscar um mestre vivo também é fuga? A procura de alguma coisa fora de você é fuga. Então, essa questão da fuga tem que ser investigada. E se você vai à procura de um mestre morto, você está numa fuga. Se você vai à procura de um mestre vivo, você está numa fuga. A verdade divina, ela tem que vir até você. Na realidade, Gilson, deixa eu colocar isso aqui muito claro para vocês. No dia que você encontrar um mestre, você está em maus lençóis. Porque você encontrou o mestre. No dia que você se deparar com uma experiência mística, assim chamada espiritual, que você teve, isso se torna apenas uma memória dentro de você, parte do seu conhecimento. Isso ainda não é a verdade. Você não pode se deparar com um mestre vivo ou com um mestre que já deixou o corpo. Porque se é você que se depara com isso, porque você o encontrou, você ainda está no movimento de encontrar o que anda buscando. E o que você anda buscando, na verdade, você anda buscando para escapar do próprio sofrimento, para fugir de si mesmo. Isso você faz quando você se envolve com a leitura de um livro ou quando você se envolve nessa assim chamada busca espiritual. Você só está fazendo isso para procurar o fim do sofrimento para si mesmo. Mas é você fazendo. Uma coisa é Deus vir até você, que é a presença da graça. Outra coisa é você encontrá-lo. Percebam a diferença. Uma coisa é você ser encontrado pela graça, na forma de um mestre vivo. Outra coisa é você encontrar o mestre. Porque você estava procurando, você vai realmente encontrar um mestre que te agrade, que você goste dele, um mestre que você escolheu. Se ele não for o que você esperava, você vai deixá-lo e vai procurar outro. Tudo isso são fugas. A verdade tem que vir até você. Deus tem que se revelar a você. É a graça que tem que se apresentar a você. Você não pode ficar por aí procurando mestre. Nem mestres mortos, nem mestres vivos. E é isso que o ser humano tem feito. Nós falamos de Buda, falamos de Cristo, falamos de Krishna. Isso é maravilhoso. Mas a verdade é que Deus é que tem que te encontrar. É a graça que tem que vir até você. Tem que se revelar a você. A sua vida muda. Há algo novo
surgindo. Algo radicalmente transformador acontece quando a graça assume uma forma e vem até você, como um mestre vivo. E aí não importa se ele já deixou a forma há 50 anos ou há 100 anos, ele pode estar numa forma física, biologicamente viva, ou pode já ter deixado a forma. Se é a graça que chegou até você, não é uma fuga, é a presença de Deus se mostrando, é a presença de Deus se revelando. Mas se é algo que você anda encontrando, logo, logo você vai substituir por uma outra coisa, depois por uma outra coisa, depois por uma outra coisa. Porque não é a graça que veio, é a sua procura que trouxe, é a sua procura que fez acontecer. Não sei se vocês percebem a diferença. Não é a nossa procura que traz esta graça, é a graça nela própria que nos aproxima dela mesma. E ela é misteriosa em fazer isso. Muito misteriosa. O mestre e é engraçado como em algum outro vídeo ou satsang o mestre falou que é bem comum acontecer da mesma forma que aconteceu comigo. Eu procurei, procurei, procurei. Quando eu desisti de procurar, quando eu estava exausto da procura, da busca, quando eu desisti, semanas depois, a graça se revelou a mim aí através do mestre. Então, a gente procura, 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 e no ego procurando, a gente pode, entre aspas, encontrar alguém, mas daqui a pouco substitui por outro, e por outro, e por outro, porque tem que agradar o eu. Agora, quando a gente cansa de buscar e desiste, né, e faz um apelo a essa presença de Deus, daqui a pouco a graça se revela, né? Ô Gilson, quando nós nos deparamos com a graça na forma do Mestre, algo acontece dentro de nós que é uma certeza. Há algo nele que está dentro de nós de uma forma tão clara que não fica dúvida, que é a graça, que é Deus se revelando, que é Deus se mostrando. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam, e essa questão de mestre? Eu digo, esqueça, mestre. O mestre chegará no momento em que você estiver pronto. Ele se revelará a você. Então, esqueça essa coisa de ficar procurando, de ficar buscando, de ficar duvidando ou acreditando. Porque são crenças e são dúvidas. Crenças e dúvidas fazem parte ainda do pensamento. Temos que ir além de ambos, das dúvidas e das crenças. A realidade divina, Gilson, ela se revela no momento certo. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, traz algo novo ao seu coração. E um momento de mudança começa a acontecer. Não dá para descrever. Essa é a visão da realidade se mostrando, desfazendo e destruindo todo equívoco, toda cegueira. Não há mais cegueira diante dessa visão da realidade. É a realidade atuante, real. Não é uma leitura, não é um estudo, não é uma prática, não é um exercício que você faz. A própria presença da graça realiza o trabalho. Isso pega você e transporta você a uma outra dimensão, que você nem sabe bem o que anda acontecendo com você. A graça gostou de você e se revelou a você. Então não é você que o encontra, é ele que te encontra. Porque, na verdade, não existe nenhum mestre lá fora. Está dentro da gente, dentro de nós. Seu ser é o mestre. Só que você não o escuta. Se você pudesse escutá-lo, ele jamais tomaria uma forma humana para se mostrar a você, para se apresentar a você e falar com você. Como nós temos um intelecto muito condicionado, uma visão muito presa dentro dessa ignorância, desse falso eu, a graça, em sua bondade, em sua compaixão, se revela numa forma também humana. Mas não precisa ter uma forma humana. Deus, em sua graça, se revela
E ele tem uma forma misteriosa de fazer o trabalho dele com cada um de nós. Mas isso a gente sabe no momento que acontece. Antes disso, a gente pode continuar aqui dizendo, o que ele está dizendo é verdade. Ou então, ao ouvir isso, diz, não, o que ele está dizendo é completamente falso. E aqui não se trata de ser verdade ou falso que estamos dizendo. Cada um terá que constatar se há verdade no que está sendo dito aqui ou não. Isso a gente só consegue constatar quando está suficientemente pronto para isso se mostrar, para isso se revelar. É isso. Mestre, gratidão aí, já deu nosso tempo. É realmente um grande mistério como essa graça age, mas é pura graça, que é esse mistério, que é esse amor, que é essa vida. Então, fica aqui o convite para quem, ao olhar nos olhos do Mestre, sente algo diferente, se dá a oportunidade de estar no satsang intensivo de final de semana, para poder mergulhar nessa quietude, nesse silêncio, nesse amor, nessa paz. Mestre, gratidão. Então, deixe o comentário também, quem está assistindo, se inscreva no canal, deixa o like, que isso ajuda aí a gente manter o canal. Gratidão, mestre. Ok, até a próxima. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.